Fala aí, Luiz. boa tarde. Todo mundo Boa, aí presente. A boa gente já tem tarde. 15 online aqui, inclusive o Corbano. Então, assim, gente, a ideia de hoje é a gente conversar sobre uma das coisas que eu acho mais legal, assim, da gente ver no integrado, na disciplina de PDS, porque é algo que não faz parte do curso técnico e a gente acaba passando para vocês porque é super bacana a gente tentar descobrir quanto que custa aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a proposta da aula de hoje é mostrar exatamente sobre isso, como calcular o preço do nosso módulo, fazendo aí a estimativa de esforço. Então, eu vou falar rapidamente de uma teoria bem simples, não vou entrar em detalhes de fórmula, e depois eu vou mostrar como que usa um software pronto, tá? Que a gente tem aqui. Só que antes disso, eu queria agradecer o preenchimento da autoavaliação que vocês fizeram na semana passada, até domingo. Só 2 alunos não responderam, isso aí acabou impactando um pouquinho na avaliação dos dois, mas de toda forma, assim, agradecer a todo mundo que preencheu, e eu gosto sempre de mostrar alguns resultados desse preenchimento, e por isso que eu até estou compartilhando aqui na tela o próprio formulário lá, o resultado que o Google Forms ele gera, e assim, sem entrar nos méritos de alguma coisa, assim, mas assim, pensando, ó, para vocês verem a opinião de vocês na média com relação ao desempenho. A maioria está achando que está igual, eu estou interpretando que o igual tá na média, né? Aí, depois uma outra parte aqui da pizza está considerando que tá bom, tem uma parte da pizza que está considerando que está muito bom, e tem gente que, inclusive, está vendo que não está fazendo, talvez, um bom trabalho aí em PDS, né? Em relação às médias que vocês falaram que mereciam, é legal ver, né? A maioria falou que é 8, aí depois é 10, né? Aí tem 9, enfim, então são médias boas, mas tem a galera aqui jogando lá para o 7, para o 6. E a média do grupo, né? Só para vocês terem opinião, assim, sem entrar nos detalhes do módulo em si, porque do módulo eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas em relação ao próprio relatório, ó, tem boa parte falou que era 10, aí teve gente falando 9, 8, 5, né? Então, assim, a gente pode ver que o pessoal, eu gostei. Eu li todos os comentários na íntegra, de verdade. Teve gente que realmente abriu o coração, escreveu o textão, e eu gosto disso, sabe? Eu acho que a gente, é uma forma da gente conversar, né? E aqui é uma das coisas que eu acho mais legal. Olha para vocês verem, aquela pergunta, né, de considerando todos os envolvidos no projeto, todos, e baseado no que já aconteceu, né? Se a gente fosse dono de uma empresa, quem que contrataria? E a gente tem cinco pessoas aqui que se destacaram, e eu gosto sempre de falar disso, até para prestigiar essas pessoas, ver que está tendo um reconhecimento do pessoal da turma, né? E por isso que eu acho que é legal. Então, assim, a gente vê que o Felipe, o Médici, tá com um percentual bom da fatia aqui, 22%. Aí tem aqui a Keren, também, com um percentual bem alto, com quase 20%. E aí, basicamente, o empate técnico, né, na terceira colocação, a Ana Júlia, a Esther e o Patrick. Então, queria parabenizar vocês aí, vocês 5 aí, por esse resultado. Só que é legal o seguinte, que de todas as pessoas que teria a possibilidade de ser escolhida, se eu não me engano, só 5 pessoas não foi citada por alguém. Então, a gente vê que está tendo um certo reconhecimento do trabalho que a gente tem feito. Pensando nos módulos o resultado ele acaba sendo um pouco mais qualitário, né? Porque a gente tem uma escolha menor, né, para fazer em relação a quem a gente contrataria. Mas destacando aqui as maiores fatias da pizza, né? Então, a gente tem o Felipe, novamente, o Médici, a gente tem aqui a Mari, do módulo 5. Então, apareceu aqui uma pessoa nova, né? Que não tinha aparecido antes. Aí nós temos aqui a Ana Júlia. E aí, com empate técnico, temos a Natália, a Maria Luísa, a Keren e o Felipe, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns para vocês, assim. Essa é uma dinâmica que nós fazemos geralmente 2 vezes ao ano,
mas talvez com essa questão do ensino remoto, a gente vai acabar fazendo uma vez mais, tá? Eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando sobre isso e dizer o seguinte, que na semana que vem, eu já vou até para um dos slides aqui, na semana que vem a gente nós não vamos gravar aula, e a partir da 1h, a gente vai fazer uma reunião por módulo, da 1 às 2, módulo 2, das 2 às 3, módulo 3, das 3 às 4, módulo 4, das 4 às 5, módulo 5, das 5 às 6. Percebam que a gente vai estar até excedendo aí o horário nosso da disciplina. Se por acaso a gente tiver alguma inviabilidade em relação a um dos módulos aí por conta do horário, aí, principalmente esse módulo 5 aqui, vocês conversam, a gente tenta pensar num outro horário. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, hoje o nosso bate-papo na reunião, após a gravação dessa aula, vai ser como que está o desenvolvimento, se tem alguma dúvida, trocar uma ideia específica de um ou outro ponto. Então, são questões mais pontuais, por isso que a gente precisa só da meia hora por grupo. Na semana que vem, a gente quer varrer, pelo menos, todos os casos de uso, um pouquinho, dar uma olhada, ver o que está rolando, fazer uma crítica. E, além disso, a gente vai falar sobre a avaliação do grupo. Então, vai ser um momento em que eu, com o Luiz Ângelo, nós vamos apresentar como que foi avaliado o grupo, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de vocês, as nossas avaliações individuais, e vai ser uma oportunidade da gente tentar, de uma maneira assim, mais tranquila, se entender em eventuais dificuldades que a gente esteja tendo. Por isso que a semana que vem é uma reunião muito importante, né? Talvez a gente gaste aí uns 40 minutos de revisão de casos de uso e uns 20 minutos para a gente fazer essa discussão. Deixando claro o seguinte, para nós, Luiz Ângelo e eu, é muito complicado, já naturalmente, fazer uma avaliação em PDS, porque ela é uma avaliação um pouco mais empírica. Tudo bem que tem a entrega de atividade, tem o desempenho, a gente consegue ver nitidamente quem está trabalhando ou não, mas essa dificuldade, ela continua prevalecendo porque a gente não consegue ver o que vocês estão fazendo fora do horário de sala de aula. Isso eu estou falando num contexto normal de aula, né? Agora, imagine no ensino remoto. Então, nós vamos mudar um pouco a estratégia de avaliação e vai existir um peso considerável da nota de vocês, o resultado daquela avaliação que vocês preencheram. Então, tanto o Luiz Ângelo quanto eu, nós vamos fazer a avaliação de cada um dos grupos e de cada um de vocês individualmente. A gente vai ter as nossas notas. Só que nós vamos considerar a média que vocês deram para a nota do grupo de vocês e nós vamos considerar a nota que vocês se deram também para compor essa nota grande. Também considerando essa questão da participação das reuniões. Não da gravação da live, das reuniões. Mas na semana que vem, eu acredito que vai ficar mais claro na hora que a gente conversar por grupo. Mas só queria deixar claro o seguinte, que é importante que vocês perceberem que vocês estão fazendo parte da composição dessa avaliação, porque vocês conseguem se avaliar tão bem quanto a gente consegue, talvez até melhor, principalmente por conta dessa questão do ensino remoto. Vocês sabem exatamente quem que está trabalhando, quem que não está, né? Então é isso. Isso a gente deixa para a semana que vem. Então, reforço. A partir da semana que vem, dá 1h, a gente tem esses encontros. Peço aí que o interpessoal organize. Gostaria muito que na semana que vem esteja todos do módulo, porque é um documento importante, porque é um assunto importante, que é um assunto relacionado a desempenho, né? Voltando, então, aqui para o início da aula. Notem, então, que nós atualizamos as duas atividades que nós temos pendentes aí, que é a documentação de casos de uso e a elaboração dos protótipos de casos de uso, elas seriam para ser entregue hoje, mas por conta daquela dificuldade de horário que a gente estava na semana passada, a gente fez 2 plantões, aumentamos uma semana para entregar, então a entrega ficou para a semana que vem, tá? Por isso, a nossa revisão na semana que vem. Só que hoje a gente vai passar uma atividade que também é para fazer na semana que vem. Nossa, Breno, mas é só uma semana para fazer? Mas ela é tranquila de fazer, desde que os casos de uso estejam prontos. Por isso, não faria sentido nenhum a gente ter explicado sobre elas antes. E essa atividade é exatamente estimativa de esforços. Em outras palavras, de que forma que a gente consegue calcular o preço do nosso módulo, né? Então, a gente vai ter um valor, né? Gostaria que o pessoal criasse
uma atividade no Kanban, com responsabilidade do analista. Quem vai estar trabalhando nessa atividade vai ser os analistas e os DBAs, né? Essa atividade, então, vocês mantêm esse padrão de estimativa de esforço por casos de uso, o prazo, então, fica para a semana que vem, e criem também lá no SVN, na hora que ele funcionar, né, se a internet do campus permitir, uma pastinha de estimativa de esforços dentro de casos de uso, porque lá vocês conseguem salvar os arquivos do programa que nós vamos estar usando, que eu vou mostrar para vocês, tá? Se tiver dúvida, gente, vocês me dão um grito, me pergunta, eu vou empolgado aqui, principalmente porque eu tenho a preocupação do tempo aí, para não encavalar os nossos encontros de reunião, tá? Bom, sobre estimar esforços, eu vou resumir algumas questões nesse slide, depois eu passo rapidamente numa questão de teoria. Isso aqui é um assunto de curso superior, para vocês terem noção, a gente só vê isso num TSI, num bacharelado de ciência da computação, a gente não vê no técnico concomitante, não vê no integrado, mas é uma coisa que a gente sempre tem puxado desde o primeiro ano de PDS, desde 2012, porque é muito legal a gente ter um preço daquilo que a gente está fazendo. Mas a técnica que chama estimativa de esforços por casos de uso, ela não dá efetivamente um preço. Ela não vai falar assim, olha, o módulo 3 vai custar tanto. Ela nos ajuda a estimar quantas horas que a gente demoraria para desenvolver o nosso módulo. E a partir do momento que a gente tem a quantidade de horas e a gente define um valor da nossa hora, a gente consegue ter o preço. Então, a questão do custo acaba sendo uma consequência, né? Eu estou vendo aí o Otávio falando aí que é preço de banana, vocês vão ver que vai ser algo próximo de 30 mil reais, talvez, que vai dar cada módulo de vocês. Se não for mais, tá? Só para vocês verem que o trabalho de vocês é um trabalho realmente pesado, né? E se a gente estivesse levando na real, né? São quase em 5 por módulo aí, então seria quase 6 mil para cada um. Dava até para fazer um dinheirinho, né, Luiz? Dava até para brincar. Só que no nosso caso, a gente troca o preço por nota, né, Luiz? A sacanagem é essa, né? Não. Mas, assim, acho que independente disso, é importante a gente saber como faz, né? E a ideia desse estimar esforços, né? Essa ideia de você calcular a quantidade de horas, ela com base nos nossos casos de uso. Por isso que tem essa questão aí da estimativa de esforços por casos de uso. E a gente tem que ter ela pronta, né? Então, assim, essa é uma técnica nova, pensando aí na engenharia de software, né? Que é uma, assim, a computação existe desde 50, vamos dizer assim. A engenharia de software também. É uma técnica aí de quase dos anos 2000. Então, assim, é uma técnica que ainda está na adolescência, quase entrando aí na maturidade com 20 anos, 20 e pouquinhos anos de vida. Então, a ideia é estimar, calcular essa quantidade de horas. E eu vou para o que importa, tá? Existe uma sequência de passos que eu vou detalhar apenas 4 passos de 7 que tem, que é o que vocês precisam saber, porque o resto são coisas que o próprio software que a gente vai estar usando, ele vai estar nos auxiliando a fazer isso. É claro que vocês precisam saber, por isso que eu vou comentar rapidamente, e eu não vou aprofundar, principalmente porque não é o escopo nosso como integrado entender o porquê das coisas, né? Se a gente estivesse num TSI, num BCC, a gente entenderia, né? O primeiro passo é assim, a gente não está falando que a gente vai calcular o preço do nosso módulo, calcular o esforço do nosso módulo a partir de casos de uso. Casos de uso tem 2 coisas importantes, são os atores e os casos de uso. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar são os atores. Que tipo de atores nós temos? Então, nós precisamos classificar cada ator que nós identificamos no nosso diagrama em simples, médio e complexo. E se vocês notarem, cada um desses atores, eles têm um peso diferente, peso 1, 2 e 3. Agora sim, vou fazer uma pergunta para alguém aí, quem quiser falar, me responde. O que é mais difícil a gente prever com relação a um ator? A vovozinha do Breno usando um sistema, ela como vovozinha do Breno, ou uma integração do nosso sistema com, por exemplo, sei lá, o sistema do correio, para consultar o CEP e retornar o endereço. O que vocês acham que é mais difícil da gente prever? Responde aí, Du. Tô vendo tua cara assim, ó. Responde aí.
Ah, eu acho que é a vovozinha do Breno, não sei. Eu também acho. Pô, imagina a vovozinha do Breno, que não tem habilidade nenhuma com computação, usar um computador e a gente ter que fazer um sistema para prever todos os erros que a vovozinha do Breno iria usar. Então, pessoas, né? Quando a gente tem usuários que é do tipo pessoa, a gente fala que são atores complexos, né? Então, a gente vai classificar microcervejeiro, administrador, a população geral, todos eles vão ser atores complexos, porque eles representam pessoas. Ator médio é quando é, por exemplo, um sistema, né? Quando a gente quer fazer a integração, o consumo de um serviço de um outro lugar. Então, quando a gente está tendo um ator que representa um sistema, por exemplo, um serviço de e-mail, um serviço de notificação, um sistema do correio, a gente classifica como médio. E o mais simples de todo é quando a gente utiliza uma API de programação, que geralmente a gente nem tem muito atores representando por API de programação. Mas, por exemplo, se a gente tivesse alguma API de programação para gerar relatórios no nosso sistema, a gente teria um ator para isso e ele seria um ator simples. Então, vocês têm que simplesmente ir lá e encontrar o que é ator simples, médio e complexo. Isso que tem que fazer. E aí, aplicando a fórmula, uma vez classificado, a gente precisa quantificar quantos que a gente tem de cada um. Então, por exemplo, nesse caso aqui dos slides, não tem nenhum simples, não tem nenhum médio, tem só 4 complexos. E aí, existe um peso para cada um, então vai ter uma multiplicação do peso pela quantidade, e a gente vai ter um somatório do peso dos nossos atores. Esse nome é esquisito porque ele significa peso não ajustado dos atores, unadjusted actor weight, tá? Então, assim, não importa, mas, assim, a gente está... A palavra não ajustada é o que é mais importante, porque quando a gente considerar as características da nossa equipe, do nosso sistema, a gente vai ajustar esse valor, que é um dos passos lá da frente, tá? Bom, acho que entenderam aqui. A mesma coisa que a gente fez com atores, a gente tem que fazer com casos de uso. Então, o cálculo do peso, olha lá, o peso não ajustado dos casos de uso. Então, a gente tem que classificar os nossos casos de uso, cada uma daquelas bolotinhas, né, que a gente tem lá no nosso diagrama, ele também só pode ser simples, médio e complexo. Só tem os mesmos valores. Se ele for simples, ele vai ter um peso 5. Compara o peso em relação ao ator simples para você ver, é um múltiplo de 5, né? Se for médio, ele vai ter um peso 10. E se for complexo, ele vai ter um peso 15, tá? Agora, de que forma que a gente vai saber se um caso de uso é simples, médio ou complexo? Por isso que eu comentei com vocês que é importante a gente já ter feito a documentação, né, e o protótipo dos casos de uso. Manja os cenários lá do caso de uso, que é o fluxo principal e os fluxos alternativos? Por exemplo, o logar, o fluxo principal é logar com sucesso, eu tenho um alternativo que ele não conseguiu logar porque esqueceu a senha, um outro alternativo porque ele não conseguiu logar porque o usuário não está cadastrado, por exemplo, né? Então, eu tenho 3 cenários, eu tenho 3 fluxos. É exatamente assim. Nós precisamos quantificar quantos cenários que a gente tem num caso de uso. E a gente vai ver, se for até 3 cenários, então entendam aqui transação como cenário, ele vai ser simples. Se for de 4 a 7, inclusive 7, ele vai ser médio. Se for maior do que 7, 8 ou mais, ele vai ser complexo. Então, a gente tem que quantificar aqueles fluxos e vai simplesmente falar, ó, esse ator esse caso de uso é simples, esse é médio ou esse é complexo, pela quantidade que a gente tem de cenários. Tranquilo? Da mesma forma que a gente fez para caso de uso, desculpa, para atores, a gente faz para casos de uso. A gente vai ter a quantidade de casos de uso de cada tipo, com seus pesos, a gente faz as multiplicações, faz um somatório e vai ter o peso não ajustado dos casos de uso. E aí a gente vai aproveitar e vai somar esse peso não ajustado dos casos de uso com o peso não ajustado dos atores. E vai ter um valor 222 aqui, e que nós vai guardar ele na nossa memória aqui, e daqui a pouco a gente vai melhorar ele. Dúvida até aqui, gente? Me ajudem. Tranquilo? Tranquilo. Show. Agora, o que nós temos que fazer? Bom, eu estou falando toda hora de não ajustado, vamos ajustar esse trem, né? Ajustar de que forma? Existem 2 fatores que a gente pode considerar para ajustar esse peso, né, essa estimativa. São os fatores técnicos que têm a ver com as funcionalidades daquele sistema
E são os fatores ambientais que têm a ver com a nossa equipe. Por exemplo, se eu tenho uma equipe muito experiente, que já programa há 15 anos, já tem uma experiência pra caramba, ela vai fazer o sistema muito mais rápido, né? Então, tem um impacto em relação a gente, por exemplo, que nós estamos formando no integrado. A nossa experiência, ela está começando agora, né? Tem alguns que já têm um pouco mais de experiência, tem o Luiz Ângelo e eu que já trabalham um pouquinho mais de tempo, tem outros que é a primeira vez que está fazendo um sistema, né? Então, assim, o fator ambiental é nesse sentido, considerar a característica da equipe. E o fator técnico é no sentido de considerar os nossos requisitos. Porque, às vezes, vou dar um exemplo. Se a gente tem um sistema que tem que ter redundância da informação com vários serviços distribuídos e servidores, que vai ter um equilíbrio no balanceamento do seu processamento, e isso for pré-requisito, é muito mais difícil de fazer do que é o nosso caso, por exemplo, que é simplesmente ter um único servidor lá com Apache, PHP, MySQL e deixar o negócio arder, né? Então, perceba que o requisito, o fator técnico, ele também pode impactar. Dito isso, então, a gente tem que calcular os fatores técnicos e os fatores ambientais do nosso módulo. Então, perceba o que eu estou falando. Vocês vão fazer a estimativa do módulo de vocês, tá? Então, existem 13 fatores técnicos. Basicamente, o que é fazer essa estimativa? Vocês vão ter 13 perguntas, que são essas 13 relacionadas a sistemas distribuídos, tempo de resposta, eficiência, enfim. Tem várias perguntas. Cada uma dessas perguntas tem um peso, tá vendo? Por exemplo, a questão de facilidade de uso, ela interfere muito menos do que uma questão de portabilidade. Por exemplo, a gente tem que o nosso sistema funcionar no Chrome, no Firefox, no Internet Explorer, enfim, né? Então, esse peso tem a ver com a pergunta. Mas o que a gente tem que fazer com relação a essas perguntas? A gente vai ter que responder um valor de relevância que é de 0 a 5. Ou seja, a influência aqui, né, a relevância, ela vai ser 0 quando a gente não tem preocupação nenhuma sobre aquela pergunta, ou vai ser 5 quando a gente tem muita preocupação com relação àquela pergunta. No software que eu vou mostrar para vocês, as perguntas estão mais claras, então aguenta aí que na hora que eu mostrar o software vocês vão perceber. E aí, uma vez feito isso, a gente multiplica cada peso por cada resposta de pergunta, faz um somatório e a gente calcula o fator técnico, que aqui a gente está chamando lá de T-factor, né? Esse fator técnico é do teu módulo, dos seus requisitos, que foram respondidos por todo mundo do grupo, em relação aos nossos casos de uso, vamos dizer assim. E aí, existe a complexidade técnica, que é uma fórmula que eu não vou explicar para vocês, né? O sistema também vai calcular sozinho, que a partir daquele fator técnico que a gente acabou de calcular, ele vai ajustar uma complexidade técnica com um múltiplo de 0,6. Então, perceba o seguinte, se a gente responder 0 em tudo aqui, esse cara aqui vai ser 0 e, consequentemente, a gente já vai ter um fator técnico de 60% a mais para ajustar aqueles pontos de caso de uso que a gente tinha somado, aquele valor 222, que eu falei que era para a gente guardar na nossa memória, né? Então, aqui só tem um exemplo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com relação ao fator ambiental, né, que é o Environmental Factor aqui, ó. Ele tem apenas 8 perguntas. Cada uma dessas perguntas também tem um propósito diferente. Perceba que o objetivo da pergunta, ela muda. Se a equipe tem familiaridade com o processo de desenvolvimento, se a equipe tem analistas experientes, se a galera está motivada. Eu acho que a galera... Tem gente que está muito motivada, eu percebo. Mas tem gente que não está motivado, que é natural. Mas o ensino remoto está deixando mais desmotivado ainda. Mas mesmo assim a galera está trabalhando. Então vocês têm que ser muito sinceros aqui na questão de motivação, por exemplo. E perceba que aqui o fator ambiental tem a ver exatamente com essa parada aí de como que está a equipe, né? Cada um tem um peso. A gente vai ter a mesma questão. Vai responder uma influência para cada uma dessas perguntas. Vai ter uma multiplicação aqui e vai ter um fator ambiental aqui somando no final. Esse fator ambiental somado, que é a resposta da equipe, ele vai ter um fator de multiplicação que a gente vai calcular a complexidade ambiental. Eu estou explicando isso tudo só para falar o seguinte, que é aqui que me importa. E esse slide aqui é o que fecha a minha explicação. Aqueles pontos de casos de uso que a gente calculou, categorizando atores como simples, médio, complexos e casos de uso como simples, médio, complexo e somando, ele vai ser multiplicado por esses dois fatores, técnicos e ambientais.
e a gente vai ter um valor. Por exemplo, a gente tinha 222, multiplicado aqui, esse valor deu 109. 109 o quê? Né? A gente tem que saber o que fazer com isso. Aí que veio o pulo do gato. Quando o Gustavo Karner propôs essa técnica em 1992, 1994, que foi quando ele finalizou, ele, por um conjunto de estudos de 50 anos, se percebeu que a cada um dos pontos de caso de uso, a gente demora 20 horas para desenvolver, para analisar, projetar, desenvolver e testar. Então, 109 vezes 20 horas, esse é o valor, para esse caso aqui, da quantidade de horas que a gente demoraria para desenvolver esse exemplo simples que eu acabei de mostrar para vocês. Legal, né? Olha só, então agora a gente já tem uma questão, um método formal de como calcular a hora. Eu estou atrasado, né? Mas eu entendo, eu sei que vocês vão compreender aqui, mas eu preciso fazer uma ilustração. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei o mestrado em 2007 e 2008. O meu primeiro projeto que a gente trabalhou foi um projeto para a Agência Nacional de Águas. Aí eu estava lá na fundação, dentro do ITA, a gente estava tentando construir um projeto. Tinha aparecido um edital, o meu orientador, ele obviamente colocou os orientados dele para trabalhar para ele, né? E se ele ver esse vídeo, não tem problema, é verdade, colocou mesmo. E aí, esse edital, ele saiu, né, por órgão governamental, a Agência Nacional de Águas, ela fica em Brasília, né? Então, ela saiu lá no Diário Oficial, e eles pediam, né, como qualquer universidade federal poderia se candidatar, para ganhar o projeto, para participar do projeto. E o que precisava entregar? A gente precisava justificar quantas horas que a gente demoraria para entregar o projeto e qual seria o nosso valor. Para vocês terem noção, o ITA, né, nós concorremos com a USP, com a Unicamp, com a Federal de Pernambuco, que é uma das, desculpa a palavra, mas é uma das mais fodas na área de engenharia de software, com a Federal do Rio Grande do Sul, e teve mais uma que eu nunca me lembro qual que é a sexta, foram 6. E assim, eu me lembro que a gente trabalhou 15 dias, assim, ferrados, a gente desenhou diagramas de caso de uso em alto nível, tentou pensar cenários, aplicamos exatamente essa técnica, calculamos a quantidade de horas, mandamos, né, o edital, a quantidade de horas, o professor Cunha, né, que foi meu orientador, ele colocou o valor que seria da hora lá, que o projeto teria que ter, e a gente mandou, como todo mundo mandou. E o ITA foi escolhido, e não foi o projeto mais barato, para vocês terem noção, foi um projeto de 2,5 bilhões, mais ou menos, milhões de reais. Tinha que instalar plataforma de coleta de dados lá na Amazônia e fazer o sistema para controlar. E esse projeto, ele basicamente sustentou aí mestrado e doutorado de 50 pessoas nesse período que eu estava lá. Eu fui uma dessas pessoas. Esses 2,5 milhões, você fala, é bastante. Mas eu ganhava uma bolsa de R$700, só para vocês terem noção. E a justificativa da Agência Nacional de Águas para ter pegado o projeto foi porque a única das 6 que tinham entregue uma proposta de orçamento foi a única que escolheu um método formal da engenharia de software para justificar. Então, só para vocês verem, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa técnica, apesar de ter trabalhado de graça, eu sempre brinco com o Luiz, assim, nesse período que a gente ficou 15 dias trabalhando igual cachorro, o que a gente ganhou foi um lanche do McDonald's no almoço e na janta, que ele pagou para nós, não ganhou mais nada. E depois, é claro, a gente ganhou aí 2 anos de bolsa de R$700, mais ou menos, para essas 50 pessoas. Claro que professores, mestrados e doutorados lá ganhavam mais, né? Mas assim, olha que recompensa bacana, né? A gente teve 50 pessoas quase que conseguiram formar, né? Então, eu acho isso muito bonito, né? Particularmente falando. Fecha parênteses. Então, eu só quis dar um exemplo de que a técnica funciona, né? E para nós, então, a gente tem que chegar nesse valor, de pontos de caso de uso ajustado, multiplicar por 20 e ver quantas horas. E aí, quando a gente definir que, para nós, no nosso projeto, a nossa hora vai ser de R$10, R$15, R$20, aí a gente vai simplesmente multiplicar, vamos supor que fosse R$10, esse valor aqui de exemplo, ele iria para um valor de R$21.800. R$21.800, né? Então, assim, aqui eu já deixo uma atividade, uma tarefa para a galera que é do interpessoal, principalmente os analistas aí, interpessoais, tem que puxar isso,
mas o interpessoal precisa decidir qual vai ser o valor da nossa hora de projeto, né? Eu acho que a gente tem que ser pés no chão, no sentido de colocar uma hora que equivale à nossa, real, de pessoas que estão se formando. Então, eu entendo que a gente tem que colocar um valor de hora que varia aí de 10 a 20 reais. Já tivemos anos que colocou 10 reais, tivemos anos que colocou 12 reais, 15 reais, e teve o ano que colocou mais, foi 17,50, que eles usaram como base a justificativa do salário base de horas de um técnico formado em informática. É R$17,50 a hora. Então, mas assim, a gente não quer definir isso, né, Luiz? Isso aí fica para vocês analistas, junto principalmente com o interpessoal, porque todos os módulos têm que considerar o mesmo valor de hora. Então, eu peço que vocês movimentem isso lá naquele grupo que a gente tem, dos interpessoais. E para fechar, eu queria mostrar, então, só para vocês verem aqui, vou abrir aqui o site, o portal. Aqui no portal, nós já colocamos a aula de hoje. Vou colocar o vídeo depois. Tem aqui esses slides e tem aqui o aplicativo. Esse aplicativo ele foi desenvolvido por um colega de mestrado meu, Caio Monteiro. Foi a defesa de mestrado dele, a construção desse aplicativo, junto com algumas análises, né? Então, assim, ele é comercial, um aplicativo, só que ele disponibilizou um aplicativo com vários bugs, com vários problemas, só para facilitar a conta nossa aí do ponto de vista acadêmico, né? Então, eu sugiro que vocês guardem esse aplicativo para usar para a vida, mas nunca mostra para ninguém que estão usando ele. Que o Caio não me ouça, tá? E nem assista esse vídeo. Vou abrir aqui o aplicativo. Ele é muito simples. Ô, Brenão. Ô, Brenão, Fala aí, fofo. Teoricamente, você já tá fazendo o contrário do que você tá falando, né? Não, exato. Por isso que eu vou deixar esse vídeo mais macumunado aí, né? Não, assim, vou jogar a real. Quando eu entrei no IFE, eu morei com o Caio, né? O Caio morou na minha república em São José. Eu entrei pro IFE e eu falei, ó, eu vou trabalhar com engenharia de software e tal. Você não pode disponibilizar? Eu pedi para ele, eu fiz um pedido. O que ele me pediu é que eu tivesse um termo de responsabilidade para cada aluno que eu passava, né? Aí eu falei para ele que era inviável, que eu assumia a responsabilidade, mas que se ele preferisse, ele me disponibilizasse uma versão com bugs e tal, que foi o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que usar aí com moderação. Não usar para os outros, vender isso aqui e mostrar para ninguém, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, perceba, o aplicativo ele é muito simplista. Vocês estão enxergando mais ou menos ele aí ou não? Sim. Beleza. Ó, aqui ele está mostrando todo aquele cálculo e o resultado nosso em horas vai dar aqui, né? Então, vamos fazer uma brincadeira. Como que usa? Tem um inserir aqui. Você insere ator, vou colocar, por exemplo, micro cervejeiro. O micro cervejeiro é o quê? Simples, médio ou complexo? Me ajudem? Complexo. Porque ele é tipo o vovozinho do Breno. Vou colocar um outro ator aqui, que, sei lá, vai ser serviço de e-mail. Complexo. Seria o médio, não é? Ou não? Médio, porque ele é um outro sistema. Vou colocar um outro ator aqui, sei lá, que vai ser API de gráficos. Aí ela é simples, né? vai demorar, hein? Facinho. Você muda para cá, você só tem 33 casos de uso, é tranquilo. Eu acho que é isso, né? Nossa. Aí você vai colocar lá, caso de uso 1. Aí você vai contar, quantos cenários tem? Tem tantos. É até 3? É simples. Caso de uso 2. Ele é de 4 a 7, é médio. Caso de uso 3. Ele tem 8. Então, acima de 8, ele é complexo. Vou fazer só isso. Perceba que ele já inseriu aqui do lado. Ele já calculou o peso não ajustado de ator, peso não ajustado de caso de uso, peso não ajustado somado. Já tem aqui o fator técnico, o fator ambiental, já tem aqui o valor da hora, tá vendo? E para essa brincadeira já está dando aqui 700, né, de hora. Antes de chegar nessa análise desse lado aqui, a gente tem que preencher os fatores técnicos e ambientais. Aonde que está isso? Aqui, ó, configurar. Na hora que vocês abram configurar, perceba que tem alguns paus aqui na interface, porque a gente está com uma versão muito antiga, uma versão de 2013 do aplicativo. Então, aqui a gente tem os fatores técnicos, aqui a gente tem os fatores ambientais. Essa abinha de fator a gente não tem que abrir.
Porque é uma abinha mais de pesquisa, manja, uma aba que a gente foca para quem quer fazer algumas simulações. Então, vocês não precisam mexer nela. E aqui, o que vocês vão fazer? Os analistas, junto com o DBA, se possível, eu faria o preenchimento, todo mundo junto numa reunião, por exemplo, do Teams, vamos um por um preencher para ter a opinião de todos, inclusive de desenvolvedores. Quanto a sistemas distribuídos? Aí vocês vão responder, ó, relevância zero, a aplicação não auxilia na transferência de dados. É o caso de todo mundo. Mas tem aqui a explicação do 1 até o 5 também. Vamos pegar um outro. Portabilidade. Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de instalar a aplicação, ela foi feita. No nosso caso foi, né? A gente falou que a gente quer que funcione no Chrome e no Firefox, se eu não me engano. Então, necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em consideração. O projeto foi desenvolvido para operar somente em ambientes idênticos de hardware e software. É isso. Né? A gente não está com muito mais preocupação que isso. A gente tem que vir respondendo. Conforme a gente for respondendo aqui, ele vai recalculando esse valor aqui. E aí a gente faz isso para o técnico, faz isso para o ambiental. No ambiental, vocês têm que ter um pouco mais de cuidado. Sugiro vocês ter cuidado principalmente com a motivação. E aqui na questão da capacidade de liderança em análise, considerar o Luiz Ângelo e eu no processo, porque de certa forma a gente está ajudando vocês com a análise. Tá? Então, o Luiz Ângelo e o Breno são integrantes de cada módulo na hora que vocês forem analisar, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Na hora que vocês preencherem isso, nota que ele já vai calcular um valor aqui. Esse valor que está aqui em vermelhinho é o valor é aquele valor que a gente tem de quantidade de horas, né? Porque ele já está multiplicando os pontos por 20, então está dando quase 600. Por que aqui desse lado está dando 681? Porque a gente considera que, como é uma estimativa técnica, a gente tem que colocar um percentual de segurança, e a recomendação da literatura é 15%. No nosso caso, a gente vai colocar um percentual de segurança porque a gente não tem uma obrigação completa de entregar o sistema, mas a gente vai manter uma ideia de percentual de segurança de 5%. E aí, se vocês verem, vocês colocam aqui também a quantidade de membros que tem na equipe, por exemplo, 5 membros. Aí vocês falam quantas horas vocês trabalham aí por semana, por mês, na verdade. Então, assim, a gente tem que estimar que são pelo menos 5 horas de PDS, mais 3 horas de AW2, mais alguma hora de trabalho, vamos colocar 10 horas, então talvez 40, 45 horas. Então, se vocês olharem, por exemplo, para essa brincadeira aqui, a gente demoraria 3 meses para fazer e a gente teria com esse percentual uma quantidade de horas de 620 horas. Se a gente considerasse R$10 a nossa hora, esse sistema aqui ele teria um preço de esse valor vezes 10, que aí é R$6.200. Isso aqui que eu falei para vocês vão ter que preencher lá no nosso documento. Então, vou voltar aqui no documento, vou pegar qualquer documento aqui, vou pegar Mais Saúde, vai. E lá naquele final que eu tinha falado para vocês, que era para a gente deixar para depois, que tem da estimativa, ó, vocês vão vir aqui no final do documento. Estou chegando. Ó, vocês deixam claro quais foram as relevâncias que vocês usaram, deixa o resultado somado aqui. Mesma coisa para o ambiental. Dá um print na tela para a gente ter um histórico. E olha, por exemplo, para vocês verem, esse módulo aqui, ele teve um valor de quase 4.000 horas, ó. 4.000 horas. E aí, eles consideraram, eles consideraram, há 2 anos atrás, o valor da hora de R$ 9,50. Vezes 4.000, então esse módulo aqui, ele teria um preço de 38.000. Então, é isso aqui que eu precisava que vocês fizessem. Então, é muito legal a gente ver o real preço que a gente teria para o desenvolvimento do nosso módulo. E aí, a gente tem uma pendência lá no documento do termo de abertura, que era o orçamento do projeto. Então, assim que a gente finalizar isso, a gente vai definir alguns analistas que vai pegar o somatório das horas de todos os módulos e a gente vai atualizar lá no preço do projeto no final, tá? Então, assim, perceba, o que a gente faz, ele tem muito valor. Às vezes, a gente não sabe dar valor. Muitas vezes, a gente desvaloriza o nosso serviço como técnico informático, né, Luiz? A gente se forma, às vezes, a gente quer ganhar o dinheiro. Talvez, por estar no interior, a gente acaba sendo levado pela força do mercado. Mas isso daqui é muito real em grandes centros, né? Então, eu estou falando isso porque é importante vocês conhecerem sobre isso e, fazendo os serviços freelancers da vida aí, usem a ideia para poder ajudar a dar o preço de vocês, né? E, pois é o preço da feira inteira.
E, gente, assim eu encerro com muito atraso, então a gente reflete esse atraso depois. A nossa aula. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado? Aqui eu deixei referência, tá, gente? Eu deixei referência para o Caio, para 2 artigos que eu até escrevi junto com ele, enfim. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, a gente encerra então falando que nós temos 3 atividades em paralelo, 2 que já estavam, de documentação e protótipo, para a semana que vem. Temos mais essa, do cálculo do preço do nosso módulo, que também é para a semana que vem. Vocês vão usar esse aplicativo de estimativa de esforços do Caio, né? E reforço que a gente tem os plantões de dúvidas do pessoal, usem e abusem deles, e que na semana que vem, então, a partir da 1h, a gente vai seguir o nosso planejamento aqui de reuniões de 1h por módulo para discutir, então, sobre o documento em si, sobre a estimativa, sobre os protótipos e falar sobre nota, tá? E assim, gente, obrigado para vocês. Se vocês tiverem mais nada para falar, eu vou encerrar a gravação. É isso, Tem um Luiz? negócio para falar, tem um negócio para falar aqui. Fala aí. O Otávio que vai pagar o sistema aqui, porque é baratinho. Ih, Otávio, sobrou, hein? Fechou, gente. Vou parar aqui.